mas tudo bem, entendeu? É, Se eu sou burro, não entendi como é que faz a questão, tudo bem, azar é meu, mas eu realmente não entendi aquela questão. Qual questão tá falando, professor? Uma que tinha que somar o número de alternativas, vai dar um valor e aí tu bota a resposta embaixo, tipo 7, 8, 9, 10, tá ligado? Eu não entendi a lógica daquilo. Entendeu? Aí depois que eu fiz a questão, que aí rolou lá, que ele finalizou ali, que saiu as notas, aí não sei quem foi que falou, tinha que somar, o somatório das alternativas vai dar um valor, aí era a resposta. Tipo, eu não tinha entendido isso, entendeu? No meu caso, tá. Até eu até cheguei a entender que era um somatório, só que eu acabei não entendendo a questão, as questões, né? E aí também não consegui saber qual que é a resposta correta, né? Porque como é somatório, daqui a pouco é outro, o somatório da outra, eu não sei exatamente quais questões estão corretas ou não, né? Até para estudo. Mas aí é que tá. Vocês têm que ter certeza das questões que estão corretas e as que não estão, né? Que é o que é a avaliação do conhecimento, né? Isso, mas após aparece lá a correção, né? E a gente consegue ter certeza do que respondeu, né? Para saber se estamos indo pelo caminho certo ou não. Só que nessa questão de somatório, eu particularmente, tá? Eu não consegui entender o que tá certo, o que tá errado, para eu melhorar, entendeu? Sim, vamos dar uma olhada lá. Então. Eu no caso, sincero, eu não entendi a questão. Tipo, eu marquei qualquer número porque eu não entendi aquela questão. Entendeu? Eu não entendi a lógica dela, porque eu digo assim, o que tem a ver os números com as respostas que estavam ali, tá ligado? Aí depois que eu vi que tinha os números do lado do caso das alternativas, que aí, tipo assim, se tu era 2 ali, tu somando vai dar 8. Aí eu entendi, porque eu achava que aquele número ali tinha a ver com a... Como é que eu vou dizer assim? Tu lendo a alternativa, tinha algum ponto que ia dar 8, ia dar 9, entendeu? Eu fiquei meio confuso nisso e realmente eu não entendi. E acabei, como eu não entendi, eu vou marcar qualquer coisa, tá ligado? Porque eu não entendi a questão. Tá bem. Vamos lá, vamos discutir uma por uma aqui. Primeiro, questão 1. Essa aqui, sem maiores problemas, né? Sim. Depende, tem que ver qual é a questão 1 para ti, porque elas mudam de ordem. Mas é aquela tranquila. Essa tá aparecendo. Mas a que está sendo apresentada. Tá? Alguém tem alguma dúvida dessa resposta aqui? Que para uma transmissão UHF na faixa de 650 MHz eu preciso de uma antena de quarto de onda de 11 centímetros. Na verdade, a única dúvida que eu tenho, que eu lembro que tinha um limite, tá? Limite de até... Essa UHF, ela tem um limite até 400, acho que é 400 MHz, alguma coisa assim. Então eu não achei algo que chegasse nesse 650. Aí por dedução, 650 tá perto de 400. Aí eu fui nessa por essa analogia. Mas não tem limite. Lembra da fórmula? Sim, lembro da fórmula. A velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Mas eu achei algum lugar que falava que a UHF era até 400 MHz, uma coisa assim. Não lembro agora de cabeça, onde é que tá. Ela é de 300 MHz a 3K, se não me engano. Não? Isso aqui é uma fórmula, não é uma fórmula matemática, que isso a gente viu em aula, eu mostrei para vocês. Tá? E até as outras respostas eram esdrúxulas, né? Até porque a 1 MHz não é 47 centímetros, é 47 metros, enfim. Bom, e outra, a 6 GB, a antena não tem 11 centímetros, né? Ela tem... ela tem 1 centímetro. Então, vamos lá, seguindo. Em relação às afirmativas. A questão na modulação por variância de amplitude, a modulação se dá por aumento da separação dos pulsos de onda. Correto ou incorreta essa aqui?
Aí é que, aí que foi a confusão que eu fiz. Ó, a pergunta que tu fez aí, ó, na modulação, tal, o aumento e separação de pulsos. Aí o que eu interpretei? O número de pulsos deve ser 8, deve ser 10, deve ser 9. Então foi assim que eu li e entendi, entendeu? E marquei por essa. Aí eu achei que as outras estavam diferentes. Eu achei que esses números aqui eram referente a pulsos. Foi aí que me confundiu e eu acabei marcando a resposta. Acho que eu marquei 7. Entendeu? Não, mas vamos lá. Eu entendi dessa forma, desculpa, eu entendi dessa forma. Depois que eu vi que tinha uma lógica diferente das alternativas, somando as alternativas dava o valor de 8. Só que na hora que eu li, quando eu vi essa palavra pulso, né, agora que eu me lembrei, foi isso aí que me confundiu. Quando eu vi esse pulso de onda, eu falei, será que a onda tem 9 pulsos, 7 pulsos? Enfim, eu acabei me confundindo e aí acabei marcando a alternativa errada. Foi isso. Mas vamos lá. Essa questão da sonda, né, professor? Essa aí eu tava me confundindo no início, mas aí eu lembrei que era o mesmo tipo de questão que eu tinha errado e tinha reclamado com o senhor. Você já fez uma outra prova numa outra disciplina que era nesse mesmo formato. Sim, aí eu fiz e acabei acertando, mas porque eu lembrei que eu tinha errado nessa e tinha reclamado. Tá? Mas vamos lá. Essa primeira afirmativa aqui, ela está correta ou está incorreta? Agora a gente já sabe que está correta. Essa aqui? Sim, porque para... Afirmativa 1. Na modulação por variância de amplitude, a modulação se dá por aumento da separação dos pulsos de onda. Não, porque tem que estar certa, porque para dar 8 ela tem que estar certa. A única que tem que estar errada é a 2. Agora, por lógica, porque a gente está vendo aí, né? Negativo. Eu fui nessa teoria aí, mas igual errei também. Negativo. Olha só. Para lá, olha aqui. Ó. Em relação às afirmativas, não olha para as afirmativas. 1, 2, 3 e 4. O somatório dos números das afirmativas incorretas é igual a... é incorretas. Eu deveria, enfim, né? Tá, tudo bem. Somativo, então, né, mas assim, o somatório dos números, sei lá, ou logicamente, alguma coisa assim. Cessar, para lá. Não, tá errado. A primeira coisa que vocês têm que definir é: isso aqui tá errado ou tá certo? Na modulação por variância de amplitude, a modulação se dá por aumento da separação dos pulsos de ondas. Isso está certo ou está errado? Por que está errado? Está errado porque isso daí, o certo de separação dos pulsos de onda seria a modulação por frequência. Exatamente. É frequência modulada. Por quê? Porque, na verdade, eu não vou aumentar, eu vou aumentar ou diminuir a separação dos pulsos. Né? A amplitude, ela é única. Então, a modulação por variância de amplitude, eu vario a amplitude, não a frequência. A separação dos pulsos de onda, ela é dada pela frequência. Então, isso aqui está incorreto. Incorreto. Tá? Beleza. A diferença entre uma modulação analógica e uma digital está na constância da variação de intensidade do sinal eletromagnético. Essa está certa. Por suposto. Essa, inclusive, tinha uma daquelas atividades de aula que tinha essa pergunta. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque na modulação analógica, a variação, ela não é abrupta, né? Ela tem uma constância não regular, né? E na digital eu tenho uma variação que ela é regular, né? E inconstante, ela pode variar ou não. Um sinal periódico apresenta variação inconstante no formato de onda, com inserção de modulação. Como é que é o sinal periódico? O sinal periódico é o sinal portador. Como é que é? O sinal periódico é o sinal portador. Não necessariamente o sinal portador, ele pode ser, mas sim, ele é um sinal que ele é uniforme, né? O nome já diz, ele é periódico, o período ele é constante,
ele não tem nenhum tipo de modulação. Né? Então, o sinal periódico ele não apresenta variação e eu não tenho inserção de modulação, eu não modulo ele. Né? Eu não faço nenhum ajuste para que ele varie. Né? A variação é constante, ele é um sinal redondinho. E a frequência fundamental é aquela responsável pelos dados a serem transmitidos, sendo ela transportada por uma onda portadora. É isso? Essa eu só tenho certeza que tá errada, porque eu não sei. Vamos lá. Quem é que me diz por que essa aqui tá errada? Essa daí eu não entendi. Ó. A frequência fundamental, ela é responsável pelos dados a serem transmitidos? Não, acho que não, porque na modulação é porque quem é responsável por isso seria a onda portadora, não? Porque, tipo, o sinal ele entra, dele, junto com a onda portadora, eles se tornam ali no meio e ele passa, né, todo o meio de transmissão no outro lado é demodulado. Então, em tese, a onda portadora que seria responsável pelos dados, né? Não a frequência ali padrão do... E a portadora no caso, quando eu tenho quando eu tenho várias frequências, né, uma dentro da outra, várias ondas, né, a frequência fundamental, a fundamental é a externa, é a que carrega todo mundo. E isso está lá. Então, essa afirmação ela está exatamente invertida. Né? Por isso que o somatório das afirmativas incorretas é 4, mais 3, 7, mais 1, 8. Beleza? Beleza, só que eu infelizmente só entendi isso depois. Na hora eu não tinha compreendido dessa forma. A AP1 é para esquentar os motores. Sabe o que eu acho que foi? Eu acabei não lendo aqui. Como eu vi que o enunciado da questão era só aquele termo curtinho lá em cima em relação às alternativas, eu fui direto para as 4 que estavam numeradas e não vi esse ou somatório. Tal. Acabei não lendo isso, eu acho, na hora. Foi isso que também me gerou. Agora, se isso aqui tivesse em cima, junto lá, longe desse texto aqui de baixo, talvez eu teria visto isso daí, teria me ligado que era uma questão de lógica. Uma coisa que eu vou dizer para vocês. Vocês têm que ler e compreender aquilo que está sendo dito. Não adianta... mas tem que ler com calma e ver o que esse desgraçado aqui está pedindo. Dia lá no que tu recorda, ninguém conseguia acessar o aula. Eu estava nervoso aqui que tu deu um certo tempo de prova. Sim. E aí eu não estava no teu grupo do Telegram ainda, e eu digo assim, será que ele vai dar mais pelo menos uns 20 minutos, porque faz 30 que eu tô tentando entrar no sistema e não consegui entrar, então tipo, eu fiquei nervoso, comecei a prova nervoso, e cara, desculpa, não consegui ler tudo, essa parte final eu não li mesmo, juro, agora se ela tivesse colada junto com o enunciado lá em cima, eu teria me ligado, mas na hora eu li só as questões, não entendi, e já não perdi muito tempo, porque eu sou assim, eu não faço uma prova, se eu não entendo a questão, eu já nem fico muito nela para não queimar muito, para dizer que eu tô queimando o tempo, não vou saber fazer a questão mesmo, então já vou para outra, tá ligado? E aí eu deixei essa questão de lado, foi isso que aconteceu. Eu também queria falar sobre isso, tipo, o aula tem esse problema que às vezes não funciona. Tipo, eu fui abrir duas aulas, né? 2 aulas, para ver os slides da prova. Só que o slide não tava abrindo de jeito nenhum, e o tempo passando. E não deixa até o fim do dia. Justamente porque as avaliações elas devem ser realizadas no período. Isso foi uma das coisas que a própria coordenação geral, né, já nos orientou, entendeu? No período da aula? Exatamente. Que mudou, acho que no passado era assim, né? No passado tinha um prazo maior. Não, mas aí é que tá. Eu dei a avaliação durante o período. E outra, cara, são 6 questões. Eu dei quase 2 horas para vocês fazerem.
independente de qualquer coisa, também faz parte da avaliação, tá? Porque, primeiro, né, ô Pedro, todo o material de aula eu boto em PDF ali, e outra, já dei para vocês a bibliografia. Então, tem que dar uma corrida atrás. Baixa os PDFs que são pequenininhos e coloca lá numa pasta, entendeu? Eu para as próximas eu vou me preparar melhor, porque realmente aquela correria, aqueles bugs que tava lá, isso me deixou nervoso no dia, confesso. Tá, eu fiquei nervoso que eu queria fazer a prova numa vez e acabei realmente. Aquele ditado, fez muito rápido, toma direto. Exatamente. Eu Não adianta. Eu fiquei por outro caminho, eu fiquei. Cada vez que demorava mais, eu ficava com mais raiva, porque tipo, não abria e eu atualizava e essa porcaria não abria, saco. Professor, mas só os PDF não resolve, né? Tem que acessar a bibliografia lá. Sim. Eu vou colocar eu não deveria, entendeu? Mas eu vou colocar os livros que eu tenho em PDF ali. Isso eu vou fazer. Não, eu não vou colocar ali, senão isso pode dar um problema para a universidade. Por que você não disponibiliza no Telegram lá então, professor? De repente, quem baixou, e quem não baixou. Uma vez que disponibilizou num lugar alternativo, assim, por um tempo, como é que eu vou dizer, foi temporário, tu deu tipo um link temporário, a galera baixou e pronto. Isso, larga no Notepad ali e já era. Aonde? No Notepad, o site que tu tem um Notepad online que todo mundo pode, se botar o mesmo URL, acessa. Acho que outra vez eu não lembro como é que ele fez, ele trouxe não sei se eu trouxe num pendrive, professor, não lembro, teve uma vez que tu disponibilizou um material, não dessa cadeira, de outra, que diga, isso aqui é uma coisa que eu nem deveria também tá compartilhando, mas enfim, aí deixa vocês pegar aí e farei conta que foi o passarinho verde que entregou isso para vocês. Uhum. Um passarinho verde. Ô, Fernando, uma questão aí. Eu estava vendo aqui no desempenho, né, no aula, tem uma atividade de aula que é referente a 02 que ainda não foi corrigida, né? Como é que é? Tem. As atividades eu ainda não terminei de corrigir. Não, tá, beleza, só para mim saber. Valeu. Deixa eu ver aqui o material, né? Se é um arquivo só, acho que dá para largar no Telegram ali. Agora, se são mais arquivos, tem que ver aqui. Não, é um... Na verdade, são dois Telegram arquivos. Depois a gente manda Tu baixou o Telegram? O professor me convenceu. Cara, sou o único então, que ainda tô o negócio é muito bom, cara. Não, é bom. Eu que era... É aquilo que eu te falei, mano, a resistência, às vezes... Assim como o professor ali teve resistência de ir pro aula, eu também tive resistência de ir pro Telegram. Isso é do ser humano. Eu também não gosta de mudar o que já existe, entendeu? O negócio dá pra te upar até um vídeo de... Eu tô ligado, eu já percebi, já dei uma mexida boa nele, já achei legal, até vou te dizer, se o WhatsApp caísse e surgisse uma ordem, agora é só pra usar o Telegram, não o WhatsApp mais, eu ia dar graças a Deus. Eu ia usar esse aí porque eu achei melhor. O WhatsApp tá me cansando, sabe? Já tinha que fazer que nem fizeram com o Orkut, mandar ele pro inferno uma vez. Aí deixar só esse outro aí. Porque é todo bugado, os caras conseguem clonar, conseguem fazer um monte de coisa. É massa, né? Porque as enquetes. Já tá muito manjado até pelos hackers mesmo, aí, os caras que tentam burlar o WhatsApp, tá ligado? Já tá meio... sei lá. Tem muita gente usando o WhatsApp. Tu falou do hack aí, vou usar o mesmo argumento que eu uso quando falam que o Linux não tem vírus. Tá, mas e aí, o Linux tem... Linux tem vírus? Não tem. Não tem, para que vão criar um vírus para um software que poucos usam, ou quase ninguém usa. Aí eu acho que você... O Pedro, tu vai ser quicado pelo professor, tá ofendendo ele dessa forma.
Não, e na verdade, não, eu não estou me sentindo ofendido, eu só acho que ele tá equivocado. Ele Ô, não, ele Pedro, tá blefando. Vamos usar o termo do poker, ele tá blefando. que telefone que você tem? Boa. É um Eu Linux. tenho um Android. É que o vírus ele existe para qualquer sistema operacional. O vírus existe para tudo. O hacker existe para tudo. Só que, tipo, a gente vírus tem tempo ser humano, velho. Pra não cair nesses golpes, tá ligado? Tipo, o WhatsApp é seguro. Só que quem que é instruído para saber usar o WhatsApp corretamente? Na verdade, quem faz a disciplina aí de segurança, o elo mais fraco nessa corrente aí é o usuário. Com certeza. É ele quem faz coisas inacreditáveis. É bem complicado. Mas assim, tem a diferença, não que não tenha vírus para Linux, né? Até apareceu agora aí um ransomware que também afeta afeta sistemas operacionais Linux. Só que é o seguinte, é diferente, entendeu? A própria arquitetura do sistema operacional, ela evita, ou pelo menos ela inibe, né? Ela dificulta o desenvolvimento desse tipo de ameaça. Tá? É bem diferente. O Windows ele é uma colcha de retalhos e sempre vai ser um problema. Sempre. Vamos lá, terceira questão aqui, ó. Em relação às afirmativas. Em relação à propagação, um sinal digital necessita de reconstrução quando passa por equipamento extensor de cobertura. Isso é verdade ou não? Verdade. Tá? Então a gente viu lá que o sinal analógico eu só preciso de amplificação, tá? Mas o sinal digital eu preciso que ele seja repetido. Então o repetidor, o equipamento que apoia a extensão de cobertura, ele pega aquele sinal, né, ele entende o que está ali dentro e ele reconstrói o sinal, ele não passa só por uma amplificação. Então essa afirmação ela está correta. Em uma transmissão de dados sem fio digital, a limitação de velocidade está relacionada diretamente à frequência, entre outros fatores. Isso é verdade ou é verdadeira ou é falsa essa afirmação? Qual que é, senhor? A B ou a C ou a D, que o senhor falou agora? A B. A B. Em uma transmissão de dados sem fio digital, a limitação de velocidade está relacionada diretamente à frequência, entre outros fatores. Acho que é falso. Por quê? Eu acho que ela é verdadeira, porque tu tem o 2.4G que é limitado até 50 MB, dependendo do equipamento, mas o 5G ele pode ser limitado a 120, 300, tem equipamento 5G de 1 GB já. Pode ser por esse pensamento. 2.4. Vamos lá. Isso eu falei em aula para vocês. Tá? Quanto maior a frequência, maior a quantidade de pulsos em 1 segundo. Não é isso? Sim, isso mesmo. Quanto maior a quantidade de pulsos, mais informação eu consigo modular dentro daquele segundo de transmissão. Não é isso? Sim. Certo. Então, quanto mais alta a frequência, maior a velocidade. Por quê? Porque o volume de dados transportado no intervalo de 1 segundo é muito maior. Então, como o Carlos disse ali, tá? Em 2.4 eu tenho um limite de velocidade. Em 5 eu tenho um limite muito maior. Tá? Isso falando de Wi-Fi. Por quê? Primeiro, porque o volume de informação transportado por segundo é maior. Na verdade, é o dobro, né? Só que aí a gente entra com os outros fatores, que aí eu tenho interferência, eu tenho outros fatores que são externos à transmissão. Tá? Eles são externos àquela
Tá, mas e aí, como é que pode, então, em 2.4 a gente chegar a 300 mega? Vai, Carlos, já que você começou, como é que eu chego a 300 mega com 2.4? Não chega? Chega. Na verdade, é possível chegar através de vários... Deixa eu ver, não, repetidores não faziam isso. Não. Teria que ter capacidade de fluxo, teria que ter mais de uma antena dentro do mesmo receptor para receber vários canais. Ah! Quem é que leu o material que eu disponibilizei na aula semipresencial, a última? Eu fui ver depois que tinha isso. Tá? Naquela aula semipresencial eu deixei um material a respeito de modulação e um dos materiais fala de QAM, que é a modulação em quadratura. Tá? O que acontece? Eu começo a criar uma modulação cada vez mais densa e eu entro com um negócio que a gente vai ver lá na frente, que é o MIMO, que é o Multiple In, Multiple Out. Ou seja, eu tenho mais de uma antena para fazer a mesma transmissão. Então, o que acontece? Eu começo a agregar tráfego. Eu faço um link aggregation sem fio. Tá? Tanto é que vocês têm o MIMO 2x2 e o MIMO 2x4. Normalmente o 2x2 é porque eu tenho 2 in e 2 out e eu posso ter 4 in e 4 out. Eu faço link aggregation. Então, na verdade, o que acontece? A gente vai ver lá na especificação do 802.11, né? Mas eu tenho... o padrão é 54 mega, né? A hora que eu mudo a modulação, eu consigo chegar a 150 mega. Por quê? Porque eu estou conseguindo, com modulação por quadratura, eu começo a criar um canal muito mais denso. Tá? Eu começo a ter um volume de bits transmitidos muito maior. Eu consigo fazer quase que uma multiplexação dentro daquele negócio. E aí, a partir do momento que eu tenho, então, MIMO, eu tenho 2 canais de 150, que eu transformo em 300, que o 802.11n, ele suporta. Vocês já viram? Os modemzinhos, os roteadores, né? O 802.11. Já vi. Os N com 300 mega. Isso. Tá? Ele não é 5, quer dizer, ele pode ser, o N é multiband, né? Ele pode ser 2.4, ele pode ser 5. E aí a gente passa para 1.200, 1.300 megabits em AC, né? Que além de ter modulação por quadratura, eu tenho também eu estou operando na banda de 5 GB e com MIMO. Tá? Quem é que já usou um Chromebook aí? Eu já ouvi o do senhor. Mas alguém já usou um Chromebook? Um Chromebook mesmo, Não. de verdade. De parar pra mexer horas? Nunca de parar assim para mexer, para trabalhar, nunca. E o MacBook Air, que eu acho que também usa mesmo. Esse aí eu já acessei de alguns clientes, dei uma mexida de uma meia hora, e o negócio é bem interessante. Vocês notaram que a transmissão de dados é muito rápida? A navegação... Eu notei que é muito rápido para transferir qualquer coisa, seja via internet, via HD, não sei porque é SSD, essas coisas. Mas é tudo muito fluido. Isso. Por quê? Claro, é um conjunto de coisas, né? Eu tenho um hardware bom, eu tenho um SSD, se eu não me engano, os MacBook Air mais novos já são com SSD M2. Na verdade, há muito tempo é com M2 os MacBook, né? E, além de ter todo esse hardware de placa-mãe, enfim, eles colocaram uma interface de rádio que ela suporta, primeiro,
802.11 AC, e aí eu consigo chegar a 1.3 GB de transmissão, né, 1.3 gigabit por segundo. E ele também é MIMO, então eu tenho múltiplos links trabalhando, né? É claro que o sistema operacional não enxerga isso acontece lá no meio físico. Tá? Para ele está falando 802.11 AC, ele sabe lá que a transmissão é em 5 e ele sabe qual é o throughput que ele tem que suportar, e ponto. Tá? Então, essa é a grande sacada. Beleza. C. O uso de antenas direcionais diminui a possibilidade de interferência em uma transmissão. Verdade ou consequência, né? É verdade ou é... Pelo que eu tinha lido, diminui. Pelo que eu sei, uma antena direcional ela diminui a interferência porque o sinal ele vai ser direcionado para um único lugar, né? Ele não vai ser um sinal que vai estar ao vento, digamos assim. Uhum. Ele não é omnidirecional. Então a possibilidade de interferência é menor. Então é verdadeiro. A C. Eu diria que sim, mas pelo jeito não. Não, eu diria que sim, pô. Se eu estou usando uma antena direcional, a possibilidade de interferência ela é menor. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou fazendo uma transmissão com uma antena omnidirecional, se eu tiver uma interferência que é no lado oposto de onde eu estou comunicando, vai interferir na minha transmissão. Entendeu? Compreendo. Uhum. Né? Eu limito o domínio de interferência. Se eu tiver alguma interferência no meio daquela transmissão, ou que esteja direcionado, que chegue, né, dentro do foco da antena, aí sim. Mas se tiver em outro canto, eu não vou ter, ela não vai interferir. Se eu tiver com uma antena omnidirecional, sim. Tá? Exemplo. Wi-Fi, tá? O roteador que vocês têm em casa, esse equipamento, ele usa uma antena direcional ou uma antena omnidirecional? Omni. Uma omni. Ah, beleza. Então, se eu estou aqui com o meu roteador dentro do meu escritório, que é do lado do meu quarto, tá? Eu estou utilizando o meu telefone celular dentro do quarto. Estou me comunicando com esse meu roteador, né, com esse ponto de acesso. Qual é o tipo de interferência que eu posso ter? Vamos lá, vamos mudar a pergunta. Eu posso ter algum tipo de interferência nessa minha comunicação? Tem dois equipamentos que estão bem próximos. Eles podem sofrer interferência? Tá, Pode. Eles têm o mesmo cômodo? Não, vamos lá, que eu tivesse dentro do mesmo cômodo. Tu está dizendo, tipo, equipamentos, que tipo de equipamentos? Tipo, Qualquer um deles. Em 2.4 ou em 5. Tá, ele pode sofrer interferência se tiver outro equipamento eletrônico ligado no meio, ou próximo. Ou não. Aí é que tá. A partir do momento que os dois equipamentos que eu tenho, eles têm antenas que são omnidirecionais, qualquer transmissão que esteja dentro do raio de recepção, né, ou de transmissão desses equipamentos, vai gerar interferência. Então, se o meu Wi-Fi aqui está interferindo no Wi-Fi do vizinho, e vice-versa. E isso pode degradar a minha comunicação. Já contei para vocês que aqui dentro da minha casa eu tive que separar. O corredor fica exatamente no meio. Meu apartamento é comprido, assim. E o corredor fica no meio. Eu tenho
um roteador para cada lado do apartamento. Justamente por quê? Porque a quantidade de interferência que eu tenho dos meus vizinhos malditos aqui do lado, ela é bastante grande com os mesmos equipamentos. Por quê? Porque esses equipamentos, eles não operam no que a gente chama de... eles não operam com exclusividade, né? Eu opero num intervalo de frequência que não é licenciado. A Anatel não me diz, Fernando, você pode usar essa faixa de frequência aqui dentro do seu apartamento para o seu AP. Entendeu? E ninguém mais pode. Não tem isso. Se eu tivesse uma antena direcional, né, de um lado ao outro, eu não teria esse tipo de interferência. Ou essa interferência, ela seria muito pequena. Entendi. Beleza? E por último ali, em uma comutação de circuito, é possível o compartilhamento do meio físico com uma transmissão concorrente. Sim? Sim. Por quê? Porque o C tá errado e só tem uma resposta. Mas o C não está errado. Não tá. Agora. A C está correta. Tá. A utilização de uma antena direcional diminui a possibilidade de interferência. Sim. Direcional. Tá pensando que é direcional. Viu, prof? Viu? É que eu acho que realmente o que induz a gente, não digo errar a questão, é que essa palavra no final, aí qual das alternativas estão incorretas, acho que isso aí tinha que estar no início da questão, mas tudo bem, é só... Porque o cara acaba lendo a questão, chega uma hora que o cara até se perde o que se é para responder que está certo ou que está incorreto, entendeu? Mas tudo bem, é a forma que tu monta a questão. Eu vou ficar mais atento agora quanto a isso. Tá? Isso, mas aí é que tá. Vocês têm que... São coisas que vocês têm que... Ficaria mais fácil de saber o que tu pergunta e o que a gente tem que responder. Mas do jeito que não é para ser fácil. Vocês têm que pensar, cara. Não, tranquilo. Só tô te dizendo assim que pela lógica é tipo assim, é a pergunta e resposta. É assim que normalmente uma questão é feita. Era feita, né? Só que agora tá assim, uma pergunta, questão, e aí te faz uma nova pergunta de novo. Então, tipo, acho que muda um pouco a tua sequência de pensar e acaba bugando, cara. Acho que é isso. Mas aí é que tá. Vocês têm que abrir o pensamento. E a universidade, ela serve para isso, né? Tranquilo, eu vou ficar mais atento agora. Vou ler a questão de cabo a rabo. Isso. Então, vamos lá. Em uma comutação de circuito. Eu concordo com isso aí que o Cecil falou, porque, tipo, o natural é tu ler a pergunta com o pensamento de achar a resposta correta. Exato. Você sabe o que é isso? Tão automático. Pressa. Isso é pressa. Por isso que eu falei. Não, sim, teve. Só que, cara, pra mim, foi a atenção lá, de aula não funcionando. Aconteceu, claro. Agora a próxima prova, cara, eu vou fazer isso aí que o Fernando fez. Tipo, de abaixar o que eu precisar de material, se eu precisar olhar, ver se realmente o aula tá com problema ou não, e ficar esperto e ler a questão calmamente, coisa que eu não fiz na prova anterior. Então, vamos lá. Em uma comutação de circuito, não vou nem reler o resto. O que é uma comutação de circuito? Isso aqui está numa aula semipresencial, que eu deixei o material para vocês. O que é uma comutação de circuito? Uma interação de circuitos. Uma comutação de circuito. A gente está falando de tipos de comutação. É uma comunicação que eu aloco todo o recurso da transmissão para aquela única comunicação. Tá. Eu não sei exatamente isso, tá? Eu estou me baseando na pesquisa. Beleza. Eu não consigo compreender totalmente. Beleza. Então, se é isso, é possível compartilhar o meio físico com outra transmissão concorrente? Não, porque eu estou ocupando todo o meio de transmissão. Muito bem, Flipper. Então, em uma comutação de circuito, é possível compartilhamento de um meio físico com outra transmissão? Não.
A alternativa incorreta é a D. É a D de dado. D de dado. Isso. D de Deus me livre. Tá? Então, eu só tenho uma afirmativa incorreta. Entendido. Assim a gente vai aprendendo as pegadinhas das tuas questões. Não é pegadinha, vocês têm que ler, cara. Ler com calma, com amor, Não, com é verdade, carinho. verdade. Porque até assim, ó, aquela questão anterior ali, até o jeito dela não é comum aquele jeito de questão ali. Normalmente, assim, qual alternativa está incorreta? Apenas a 1, apenas a 2. Tipo, a gente está acostumado mais com esse tipo de resposta do que aquilo ali que tu colocou 1, 2 tal. Mas tudo bem, é só. É como eu te disse, é questão de prestar atenção. Concordo. Que o cara no dia, numa correria que a gente estava lá aquele dia, o aula dando problema, enfim, acho que todo mundo aqui leu meio que rápido. O aula dando problema, cara, eu compreendo e é lógico que eu vou dar mais tempo. E eu fui vendo lá, fui acompanhando vocês. Não, nem reclamo do tempo, o tempo tu deu. Eu tô dizendo que isso daí impactou na gente, tipo eu, no caso, fiquei mais nervoso com isso. É isso que eu tô querendo te dizer. Eu fiquei mais nervoso com isso. Eu não tinha conversado contigo ali antes de tu falar que tu ia dar mais 20 minutos. Então eu pensei, pô, se era 1h30, já tenho meia hora que eu não consigo entrar, então só tenho 1 hora para fazer. Eu nem sabia como é que era a tua prova, não sabia se era de marcar, se de responder, sei lá. Então isso daí me gerou um estresse, entendeu? Mas só isso, não é nada demais, entendeu? Eu só vou ficar mais atento para as próximas agora. É isso aí. Vamos lá, ó. O enlace de rádio, quando analisado em relação ao modelo de rede, ele faltou um R aqui, ele é abrangido pela especificação de quais camadas? Isso aí é 1 e 2. Por quê? E eu tinha ficado na dúvida. Por causa do... É física enlace, né? Eu também fiquei na dúvida e acabei. Boa! Então, quando a gente fala de rádio, né? Peraí, eu cortei alguém, fala aí. Não, era isso mesmo que o senhor ia falar. Não, mas vai, fala você aí, pô. E se a gente olhar os modelos de rede, o enlace físico, né? Ou seria no modelo OSI e só enlace no modelo TCP/IP. Exatamente, porque em cima, o enlace de rádio, ele é responsável só pela comunicação física, né? Eu transporto um dado de um lado para outro. Mas o que vai em cima ali é camada 3, é rede, é IP. Né? Hoje em dia é IP. Não é isso? Isso. Tá? Então, hoje em dia, vocês têm acesso à internet no telefone de vocês. Tá? Não importa o que tem na camada 1 e 2. Pode ser GSM, pode ser LTE, pode ser o 3.5 lá, HDSPA, pode ser um monte de coisa. Mas em cima desses caras tem o quê? Rede, né? É IP. É IP. Vê lá, vai lá nas configurações do telefone de vocês, vê se não tem lá endereço IP. Tá? Não importa o que tem embaixo. O que importa é que tem IP. IPv6, IPv4. Tá? Então, o enlace de rádio, quando a gente olha para o modelo de rede e tenta colocar ele em algum lugar, a gente coloca ele ali, ó, na camada 1 e 2. Tá? O que vem em cima é IP. Questão 5. Levando-se em conta a rede para a qual o endereço IP 20.44.2.21/18, qual o endereço IP dos relacionados abaixo também faz parte da rede? Essa aí foi ponto dado. Essa aqui está de presente. Essa daí não tem nem que reclamar. Quem é que se bateu nessa questão aqui? Essa daí eu acertei, só que eu acertei no chute. Eu fui numa ideia de divisível por 2. Divisível por 2. Vamos lá. Como é que eu calculo isso aqui?
Tá? Vocês tiveram... deve ser rede Zoom. Deve ser. Como é que deve ter sido o Tim ou o Carrasco que deu para vocês? Como é que vocês aprenderam isso aqui? Como é que eu sei dado um determinado endereço de rede, dado um determinado endereço, né, e a sua respectiva máscara, como é que eu calculo todos os endereços possíveis e o endereço de rede de broadcast dessa rede? Através da máscara e conforme os bits que ela tem ligado, é desligado. Exatamente. Quem é que se bate com isso aqui? Quem é que tem dificuldade? Alguém? Todo mundo? Tranquilo? Eu vou deixar no chat aqui um site que eu uso muito quando me bato aqui, ó. Ele foi olhar no chat aqui, o Cauê, tá, se bate com isso aqui? Tá, então explica aí mais. O que é mais ou menos? Mas isso você está usando o IPCalc. Mas como é que calcula esse negócio na mão? Isso daí tu pega a máscara e daí tu vai somar os bits e conforme o bit estiver ligado na máscara, tu vai ter tu vai pegar a rede e daí conforme a rede tu vai pegar o broadcast, que é o número máximo, e o primeiro IP válido da rede, e daí tu vai ver, com base no cálculo dos bits da máscara, tu vai saber de onde vai até onde inicia e onde termina. É só ali onde tu quer ver. Beleza. Eu gosto muito de explicar esse negócio usando isso aqui, ó. Vamos lá. Exemplo, vou calcular aqui, ó, 192.168.8/23, tá? Então, como é que eu sei todos os endereços dessa rede aqui? Primeiro, eu tenho que transformar isso aqui em binário. Tá? Então, 192.168... Opa, não, contrário. Ponto 5.8. Professor, cada sequência binária o senhor traduz na tabela ASCII aquela. Como assim? Correto? Tipo assim, ó. Não, tá certo, confundi aqui, tipo, tem a não, é 2, 4, 8, 16. Isso aí, esqueci desse detalhe. Tá? Eu tenho que transformar de decimal para binário. Tá? Cada posição dessa aqui, ela tem um determinado valor. É isso? Então, só para... de trás para frente, né? Eu tenho que criar isso aqui. Então, eu tenho 8 bits, tá? Da esquerda para a direita. Se eu pegar esses caras aqui, ó, cada um desses bits, ele vale de acordo com a posição que ele está.
Tá? Como é que eu faço para calcular isso aqui, então? Eu pego esse binário e somo um bit que vale 128 mais um bit que vale 64. Tem algum outro bit que vale alguma coisa para o lado de cá? Não. Então, esse cara aqui é um 92, não é isso? Esse cara aqui, ó, é um 68. Então, eu tenho 128 mais 32 mais 8. 128 mais 32. Joga o 2 lá para 128. 130 mais 30. Morreram? Oi? 68, senhor. 130 mais 30, 160. Isso, porque eu peguei esse 2 aqui, joguei, somei aqui. 130 mais 30, 160. Mais 8, 168. Tá aqui. Tá? E aqui... opa, faltou um... Fiz uma caca aqui. Isso. Tá? E assim a gente vai convertendo esses números decimais aqui, ó, em binário. Então, beleza. Tá? Esse cara aqui, ó, é o 101 de trás para trás, é o 4, né? Mais um 5 ali no meio. Tá? E o outro eu tenho um bit aqui na posição do 8. Beleza. A máscara de rede, ela tem o mesmo formato. Quando eu uso essa notação do CIDR, tá, que é /23, quer dizer, então, que eu tenho uma máscara de rede de 23 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E aí, vira tudo zero. Então, quer dizer que a máscara de rede, a minha máscara, ela é composta por uns do lado esquerdo e zeros do lado direito. Isso aqui, essa marcação desses uns aqui, ela diz o seguinte, ó, ela cria uma divisão do meu endereço. Então, tudo isso aqui, aonde eu tenho os meus uns, tá? Então, essa parte aqui, ó, do endereço, é o que a gente chama de identificador da rede, ou NetID. Tá? E essa outra parte aqui é a parte que identifica a estação. É o que a gente chama de Host ID. Tá? Então eu tenho que olhar para o binário, eu tenho que olhar para esse cara aqui. Beleza. Então quer dizer que todos os endereços que em binário começarem com isso aqui, eles estão na mesma rede. Como é que a gente começa a contar em binário, então, né? 0, 1, 2, 3, 4,
5 e assim por diante. Tá? Até então, esse aqui é o meu último endereço e esse aqui é o meu primeiro endereço, olhando para o binário. Quer dizer, então, que o meu primeiro endereço é aquele onde, no host ID, eu tenho todos os bits 0. Então, esse cara aqui, se eu converter se eu converter esse número aqui para decimal, ele vai ser 192.168.4.0. Tá? E se eu converter esse cara aqui, que é o meu último endereço, tá? Que é aquele onde eu tenho todos os bits de host ID, tá? Esse cara vai ser 192.168.5.255, certo? Esses endereços, que são o primeiro e o último endereço, eles são endereços especiais. Esse cara aqui é o endereço de rede. E esse cara aqui é o endereço de broadcast. Tá? Todos os outros endereços que estão no meio deles são endereços que são utilizáveis. Eu posso pegar esse endereço e entregar para uma estação. Tá? Então, quando a gente fala assim, eu preciso criar uma rota para a rede, eu vou usar o endereço de rede. Tá? Então, quando eu digo, eu vou usar a rede 192.168.4.0/23, quer dizer que eu estou dizendo que eu estou me referindo a um conjunto de endereços que começa com 192.168.4.1 e vai até 192.168.5.254. Por quê? Porque o último endereço é o que a gente chama de endereço de broadcast. Então, fazendo uma analogia simplista, né, mas que eu acho que ela ilustra bem, imagina o seguinte, tá? Uma rede, ela é um prédio. O prédio tem o endereço do prédio, né? Então, sei lá, Avenida Oswaldo Aranha, número 500, tá? E eu tenho os apartamentos. Quando eu vou mandar alguma coisa para o prédio, eu não preciso dizer qual é o número do apartamento. Então, o número do apartamento ele fica zerado. Esse é o endereço de rede. Quando eu preciso falar com alguém, ou vou mandar uma correspondência para alguém que mora nesse apartamento, ou seja, faz parte desse conjunto de apartamentos, né, dessa minha rede, aí sim eu vou dizer qual é o número do apartamento. É o apartamento 3. Tá? Ou se eu quiser mandar uma comunicação para todos os indivíduos, individualmente, né, eu mando então para o endereço de broadcast, porque aí sim, os sistemas operacionais mais modernos, eles não permitem que você pingue ou não respondem um ping em broadcast, que é justamente para não causar uma inundação de requisições dentro da rede. Mas se vocês utilizarem um simulador aí, por exemplo, o Packet Tracer, vocês criem uma pequena rede e deem um ping no endereço de broadcast, que vocês vão ver que todo mundo vai responder. Tá? Que é justamente por isso que ele existe. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Voltando lá à nossa questão. Esse cara aqui,
ele é um endereço /18. Quer dizer, então, que eu tenho essa máscara de rede aqui. Tá? Eu não vou nem olhar para isso aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho que me preocupar aonde a máscara de rede muda. Ou seja, o terceiro octeto. Então quer dizer que em binário, isso aqui vai ser isso aqui. Tá? Achei a minha rede. Quer dizer, então, que tudo que começar com 00 aqui, até, né? Eu já descobri de qual é o meu endereço de rede e o meu endereço de broadcast dessa rede, né? Então, esse cara aqui, que vai ser o primeiro endereço, é o 20.44.0.0, é o endereço de rede, e o endereço de broadcast dessa rede vai ser 20.44.63. Ponto 255. Então, qualquer endereço que esteja dentro desse intervalo está dentro da mesma rede. Agora, olhando para esse resultado aqui, tá? Que eu vou no terceiro octeto, eu vou de 0 a 63. Aonde... Cauê, o que é esse que colocou 10 aqui? Aqui, por que 10? Porque é o 2. Né? É esse cara aqui que eu estava olhando. Ah, sim, desculpa. Então, com base nisso que a gente acabou de ver, tá? Vamos lá. Os meus endereços, no terceiro octeto, eles vão de 2 a 63. De trás para frente, esse 127. Eita. Fiz uma caca aqui, peraí. Volta. Esse 127 aqui, tá? Ele está entre 0 e 63? Não. 79. 65. Não. Tá? Então, resposta correta é esse cara aqui. Ficou mais claro? Agora? Ficou. Entenderam como é que eu calculo isso? Vocês podem calcular, utilizar uma calculadora para calcular. No dia a dia, às vezes vocês não vão ter tempo para ficar quebrando a cabeça, mas a partir do momento que vocês sabem como é que isso é calculado, é muito mais... Vocês começam a entender o porquê de determinadas coisas. Tá? Então, espero que isso tenha somado aí, que tenha esclarecido algumas dúvidas aí de vocês. E, para a gente encerrar, questão 6, em relação a SK, o PSK apresenta melhor desempenho por possuir melhor imunidade a ruídos. Por quê? Isso aqui é material de aula não presencial. Eu queria ver se vocês
tinham lido o material que eu disponibilizei para Essa daí eu vocês. chutei. Meu nome não Hã? é não. Essa daí eu lembro que eu chutei. Eita. Essa eu lembro, eu não chutei ela porque eu li sobre, só que eu não me lembro mais. Teria que ler de novo. Mas eu marquei ela com É, certeza porque eu li e aí eu entendi que. essa aí eu Uhum. errei porque eu tava em dúvida entre duas. A primeira e a segunda e a terceira. Uhum. Tá. O que qual é a diferença entre o ASK, o FSK e o PSK? Aliás, para que servem essas modulações? Essas modulações são exclusivas para uso em quê? O SK, ele é um analógico, né? Não. Então não lembro. Todos eles são para modulação digital. O AM é analógico, o ASK, né, é o Amplitude Shift Key, o Frequency Shift Key e o Phase Shift Key. Esses são modulações digitais. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu estou utilizando modulação de amplitude, ou modulação de frequência, ou modulação de fase para transmissões digitais, que foi o material que eu disponibilizei para vocês lá. Tá? Então, qual é um critério que eu tenho que ter nesses tipos de modulação? Tá? Eu preciso, eu preciso entender que quando eu estou fazendo uma transmissão de dados digital, né, eu tenho que ter eu tenho que evitar ao máximo a perda de bit, ou ter um bit error rate, né? Eu tenho que. Porque a partir do momento que eu perdi um bit numa transmissão, eu já mudei toda a informação que estava sendo transferida. Né? O pessoal que está fazendo segurança vê lá que se for uma informação criptografada, um bit muda tudo. Né? Então, o que acontece? Cada uma dessas modulações elas tem características para minimizar ou para dificultar a possibilidade de erro numa transmissão. Por quê? Porque mesmo com ruído, mesmo com interferência, eu consigo identificar, né, a transmissão que está sendo realizada. Então, a diferença entre o ASK, o FSK e o PSK é a maneira com que eu estou modulando os meus dados dentro dessa transmissão. O ASK é por amplitude, né? Então, eu modulo bit 0 ou modulo bit 1, né? Na amplitude. No FSK, eu estou usando na frequência, então eu tenho uma onda mais comprida ou uma onda mais curta, né? Eu mudo o espaçamento, né? Eu crio variações na minha frequência, né? E o PSK, ele faz inversão de fase, né? Porque a gente viu que a ondinha ela começa no 0, né? Ou ela começa no 1 e desce, enfim. Então eu estou fazendo uma transmissão numa fase e quando eu quero sinalizar um bit 0, eu inverto a fase. Então o que é? A mudança ela é muito mais abrupta, né? Quando eu faço inversão de fase, porque a minha senoide ela estava ali e daqui a pouco ela estava lá em cima e ela aparece lá embaixo, né? Quer dizer, então, que eu fiz uma inversão de fase. Mesmo que eu tenha ruído, a inversão de fase ela é muito mais significativa, ela é muito mais diferente do que eu fazer uma modulação por amplitude ou por frequência. Tá? Tá, Fernando, deixa eu ver se eu entendi. O AM, o ASK vai ser para amplitude, o PSK vai ser para fase, e o FSK vai ser para inverter quando é necessário falar zero, isso? É um para frequência, outro para fase e outro para amplitude. Isso. Isso.
Foi isso que eu entendi. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo o desenho aqui? Aham. Então, ó, ASK. Então, eu não tenho transmissão quando é 0, e quando eu tenho um bit, eu modulo a amplitude. Ou então eu tenho uma modulação pequenininha aqui, e eu aumento quando ela é 1, tá? Então é amplitude. Na frequência, eu tenho um espaçamento entre os picos da senoide maior quando é 0 e menor quando é 1. Tá vendo? Quando eu tenho uma inversão de fase, olha só, a minha onda senoide, ela vinha aqui, né? A onda ela é mais linear, tá vendo? Eu não tenho variação de frequência nem de amplitude, tá? Só que eu tenho uma variação de fase. Então aqui era 0 e aqui eu inverto, tá vendo? Ó, pum. Tá? Inverto. Inverto. Tá, eu entendi. Sim, entendeu? Não entendeu? Sim, entendi, sim. Isso agora fez sentido agora, pelo menos. Porque quando eu li o PDF depois da aula, não fez... Isso, por quê? Porque eu tenho uma inversão de fase. Olha o chat aí, Fernando. Explica essa inversão. Cara, quem faz essa inversão na fase, tá, é o modulador. Porque imagina o seguinte, ó, sabe quando você está fazendo ondinha na piscina, assim, com a mão? Tá? Daqui a pouco você bota a mão na frente de uma onda e puxa ao contrário. É isso, eu inverti a fase. Porque eu estou criando um impulso eletromagnético, que é exatamente isso. Eu tenho um gerador de sinal que ele está empurrando, só que é o ar, né? Na verdade, ele está criando um campo eletromagnético, ao invés da água. E aí eu preciso inverter a fase, o que ele faz? Ele inverte a maneira com que ele está aplicando a frequência. A diferença é que você não precisa mexer no resto da água, né? O que saiu, saiu. Aí você inverte e segue fazendo a modulação. Ficou claro? Caiu a ficha? Eu só não consegui entender bem por que ele sofre menos interferência, né, no caso, que a ASK. Beleza. O que é a interferência? A interferência é uma deformação desse sinal aqui, tá? É uma deformação. O que acontece? Se eu tenho aqui, por exemplo, em ASK, vocês estão vendo o meu mouse ou não? Sim. Tá. Se eu tenho aqui, ó, uma interferência no ASK, ou seja, quando eu tenho modulação por amplitude, imagina o seguinte, esse 1 aqui, ó, e esse 0, eles podem ser confundidos, entendeu? Eu tenho eu tenho um chiado aqui, deixa eu ver se eu consigo... Vamos ver se eu tenho um desenho que apresente o ruído. Olha só. Tá? Isso aqui é uma modulação por amplitude com ruído, cara. Olha aqui, ó. O que acontece? Você tem... O ruído, ele pode causar uma série de deformações no sinal, tá? E aqui, ó, eu posso ter um nível de atenuação que daqui a pouco eu não sei se isso aqui é um 0 ou é um 1. Entendeu? Ah, sim. Uhum. Tá?
Em FSK também, ó, olha só a variação. Imagina o seguinte, ó, do lado esquerdo eu tenho o ruído com... eu tenho a transmissão com ruído e do lado direito eu tenho com supressão de ruído. Tá? Eu tenho uma supressão de 20 dB. Olha só como é que sai bonitinho. Tá? Então, aqui ó, é com ruído e aqui é com o ruído, com o ruído reduzido. Tá? Isso aqui em amplitude, isso aqui em frequência, e aí a gente vê aqui, ó, olha que desgraça, se eu tiver muito ruído, vai ficar muito complicado de eu perder, de eu conseguir interpretar se é um bit 0 ou se é um bit 1. Tá? Então, o FSK é bem complicado. E no PSK, como eu tenho uma inversão de fase, olha aqui, ó, eu tenho uma inversão de fase aqui, fica bem marcado. Eu tenho ruído, pum, inverteu a fase. Mesmo com ruído, eu vi que houve uma inversão de fase, entendeu? Sim. Opa. Olha lá. Essa aqui é a ilustração mais legal que dá para a gente conseguir enxergar, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho uma inversão de fase aqui, ó, tá? Em 3 segundos. Aqui, ó. Olha aqui a inversão de fase. Porque você vê que a oscilação da onda aqui, ela deixa ruído. Ela deixa ruído e aqui não deixou nada, tá vendo? Ela simplesmente inverteu. Pá! Então eu consegui sinalizar. O PSK, ele é mais imune a ruído do que o ASK e o FSK. Tá? Mas, por outro lado, vamos lá, oscilação de amplitude é mais marcante que a inversão de fase? Não. Né? A inversão de fase é inferior em desempenho à variância de frequência? Não. Tá? Aí, na verdade, eu não tenho, a minha degradação ela é menor. Na verdade, eu nem tenho degradação. Me faltou um R aqui, ó. Eu estava com fome. E nenhuma das anteriores, não. E era isso. Ficou claro? Tiramos as dúvidas da avaliação? Sim. Sim. Beleza. Então, acho que foi interessante, até para a gente dar uma revisada em todo o nosso conteúdo ali, né? Para a gente ver algumas coisas que vão simplificar. Fala aí, Pedro. Apesar do continuar, né, essa coisa da prova tipo, de somatórias, de incorretos e tudo mais, pelo menos nessa tu não botou umas palavras que só os antigos conhecem. Os letras. Na época que o Brasil era império ainda. Tá bem. Próxima prova eu vou fazer com o dicionário do lado aqui. Mas na segurança, em comparação à segurança do sistema, tu fez uma assim. Nossa! Mas o que é? De segurança eu lembro de cabeça ainda. A pergunta é mais ou menos assim, quando o servidor é inundado por usuários... por solicitações espúrias. Que isso, cara? Quando o servidor é invadido por hackers. Deu pronto. Não, mas aí é que tá. Não era isso. Não era isso. E aí, o pior que essa questão, eu fiz um ajuste, eu fui corrigir um negócio ali e acabei copiando e colando as duas. Essa aí foi até anulada, essa questão. Fica tranquilo aí, Pedro, porque nem o rádio deve saber o que é isso. Nem o quê? Nem o rádio deve saber o que é essa palavra. Ah, tá bom. Então tá, povo. Espúria é a mesma coisa que falso nessa... Informações falsas, não verídicas. Não legítimo.
não legítimas, exatamente. Elas não são legítimas. Tá? Viu como tá no Google, Pedro? Ou então elas são... elas até podem ser legítimas, mas elas não são... elas são... não é randômicas, mas elas são solicitações não... sem muita relação, entendeu? Com o serviço. Então tá, pessoal. Então ficamos por aqui. Mais algo? Aula que vem eu tenho uma aula semipresencial agora. Ô, Fernando, põe mais dessas de cálculo de IP aí, Fernando. Essas daí são boas. Põe tipo umas 5, valendo 1 ponto cada. Bom. Eu ainda tenho que dormir com uma dessa, né, cara? Tá bem. Então tá, pessoal. Mais algo? Ou podemos encerrar por aqui? É isso aí. É isso aí. Não, tá de boa. Tá de boa? Cessan, tá com o coração mais calmo aí ou não? Você entrou na sala, foi voltar. Cadê o Cessan? Cessan? Caiu, acho. Tá tirando o coordenador. Deve ter ido fazer um lanche lá. Então tá, povo. Vamos ficar por aqui, então. Eu vou interromper a gravação aqui. Eu deixei gravada essa